os gastos gerais de fabricação, como o terceiro dos 3 elementos estudados, eles compreendem, então, todos aqueles gastos que são decorrentes do processo de fabricação, mas que não corresponde a nenhum dos 2 primeiros elementos. Então, que não são mão de obra e não são materiais. Então, tudo que eu não conseguir classificar como materiais ou como mão de obra serão gastos gerais de fabricação, né? Os gastos gerais mais comuns são água, esgoto, aluguéis, arrendamentos, amortização, combustíveis, comunicações, depreciação, energia elétrica, manutenção e reparo, algumas roupas especiais, serviço de terceiros, seguro contra incêndio, etc. Né? Então, são gastos relacionados a uma atividade que vem prestar um serviço ao setor produtivo. Tá? Bem, como a gente viu lá no primeiro dia de aula, quando eu falei sobre a receita do doce de abóbora, a gente viu que a gente tinha lá como materiais, né? Nós tínhamos a abóbora, o açúcar e outros materiais que foram aplicados. Como mão de obra, nós tínhamos o salário, então, da cozinheira. E como gastos gerais de fabricação, nós tínhamos exatamente, né, a energia elétrica, o gás e essas outras coisas que não entram diretamente, não entram, né, na verdade, como materiais e nem como mão de obra. Assim como os materiais e assim como os gastos, como a mão de obra, os gastos gerais de fabricação, eles também podem ser diretos ou indiretos. Vamos arrumar aqui. Diretos ou indiretos. Os gastos gerais de fabricação diretos são aqueles que vão incidir de forma direta na fabricação, ou seja, né, eu consigo facilmente identificar as suas quantidades e os seus valores em relação aos produtos fabricados. Né? Exemplo, a energia elétrica consumida por uma máquina. Né? Então, para eu saber exatamente quanto que uma máquina consome de energia elétrica, eu preciso ter um medidor acoplado nessa máquina, e esse medidor, a energia vai passar por ali, ele vai medir, então, exatamente quanto que aquela máquina está consumindo. Né? E daí fica fácil eu identificar esse consumo em relação a cada produto fabricado. Né? Outro exemplo seria, então, a depreciação dos teares utilizados na fabricação de tecidos. Né? Então, a depreciação da máquina de tear, né? Utilizados na fabricação de tecidos. Bom, eu tenho que saber, aqui no caso, estou identificando esse gasto em relação à máquina. Né? Então, se eu tiver uma máquina determinada para cada tipo de tecido, eu consigo identificar, sim, a depreciação com relação ao produto. Então, sempre que for fácil a identificação com o produto, ele vai ser direto. Né? Mas, como vocês já puderam perceber, isso não é uma tarefa fácil. Então, no geral, como regra geral, os gastos gerais de fabricação, eles vão ser, na maioria, indiretos. Tá? Então, enquanto materiais e mão de obra, a gente consegue, na maioria das vezes, tratá-los como diretos, os gastos gerais de fabricação vai ser o contrário. Na maioria das vezes, nós iremos tratar eles como indiretos, tá? Por quê? Porque sempre que não houver meios seguros que permitam uma clara e objetiva identificação desses gastos,
em relação aos produtos fabricados, nós vamos considerar ele indireto. Ah, mas se eu tenho uma forma de cálculo que eu consigo chegar, rastrear e deixar ele e calcular exatamente quanto que cada produto gasta com detergente de limpeza. Tá, mas qual o valor de um detergente de limpeza? Ah, são R$5. Tá, e me diz uma coisa, vale a pena eu fazer todo esse cálculo para fazer o rateio de R$5 entre 5.000 produtos, né? Eu vou ter tantos centavos ou nem vai chegar a 1 centavo por produto. Então, assim, a gente tem que ver muito essa relação custo-benefício, tá? Eu não preciso, porque eu vou estar investindo tempo de um funcionário, mão de obra de um funcionário que poderia estar trabalhando em outro setor para estar ali fazendo a rastreabilidade dos custos, né? Então, é necessário sempre ter essa parcimônia. Vamos ver se vale a pena eu fazer o rastreio de todo e qualquer tipo de custo. Então, geralmente, custos menores, eles já são classificados como indiretos, tá? Eles já vão para o rateio porque realmente não vale a pena estar investindo tempo naquele cálculo ali. Então, as apropriações dos gastos gerais de fabricação indiretos ao custo de fabricação de cada produto é feita por meio de rateio, né? Na ausência de um critério mais objetivo, aconselha-se a adoção do custo primário como base de rateio dos gastos gerais de fabricação aos produtos. O que é o custo primário? Vocês lembram? Custo primário é a matéria-prima, né? O custo com matéria-prima mais mão de obra direta. Então, esse é o nosso custo primário, tá? Então, dessa forma, a gente pode sempre utilizar esse como um critério, né? Ele é um critério mais objetivo. Então, de acordo, se a empresa gastou 10.000 com custo primário, 5.000 foi no produto A, 3.000 no produto B e 2.000 no produto C, né? Eu já tenho essa proporção. Eu vou aplicar essa mesma proporção para fazer o rateio dos gastos gerais de fabricação. Certo? Bem, na maior parte, como já foi falado, os gastos gerais de fabricação, eles não vão ter relação direta com os produtos fabricados, né? Pois geralmente eles vão ocorrer, eles são gastos que se referem a um período, né? Por exemplo, o aluguel. O aluguel é um gasto que está relacionado mais ao período de um mês do que a quantidade fabricada de produtos, né? Então, eles independem do volume produzido, né? E também podem ser classificados, na maioria das vezes, como custos fixos. Então, quando for classificado como direto, o seu rateio para o custo informação, geralmente ele vai ter como base um critério concreto, né? Por exemplo, é o medidor da energia elétrica da máquina, tá? Então, é um critério concreto. Porém, quando ele é indireto, o rateio geralmente será por meio de critérios abstratos, ou seja, não são critérios que tenham um percentual de certeza de que aquilo, né, realmente está ocorrendo daquela forma. Por exemplo, eu vou pegar como base a energia elétrica, eu vou pegar como base no custo primário, tá? Então, eu sei que para o produto A, 50% dos meus custos com matéria-prima e mão de obra, 50% é do produto A. Então, eu vou pegar e vou aplicar 50% do aluguel no produto A. Quer dizer que a produção do produto A ocupa 50% do aluguel da fábrica? Talvez, né? Mas não tem uma certeza disso. Então, observem que é um critério abstrato, tá? Agora, se eu pegar, não, porque o produto A, ele é fabricado em
3 salas da fábrica, né, naqueles departamentos que medem X e eu consigo calcular aquela área em que ele está sendo fabricado. Então, eu consigo fazer o rateio de forma mais objetiva, né? Então, eu vou pegar o aluguel, vou dividir pela área total da fábrica e vou calcular quanto que o produto A utiliza, quanto que o produto B utiliza, quanto que o produto C utiliza. Mas dificilmente em uma fábrica, né, ocorre essa divisão por produtos. Geralmente o que a gente tem é uma divisão por processos, né? Então eu tenho o processo de pintura, eu tenho o processo de montagem, eu tenho o processo de lixamento, então e vários produtos passam por aquelas máquinas, né? Às vezes até eu tenho por ordens de produção, então numa semana só é produzido o produto A, na outra semana só o produto B, na outra só o C. Então, assim, dificilmente as fábricas elas são organizadas por setores, né, os produtos por setores. Então, por isso que geralmente eu vou acabar utilizando critérios abstratos mesmo para fazer o rateio dos gastos gerais de fabricação. Além disso, né, um outro cuidado que se deve ter na contabilização desses gastos é que, em razão do regime contábil de competência, né, a gente sempre tem que cuidar que, para incorporar esses gastos ao custo de produção do período, eu tenho que cuidar o período em que ele foi gerado, né? Então, por exemplo, o aluguel de janeiro, eu vou pagar ele em fevereiro, mas ele tem que ser considerado no mês de janeiro, né? Ele tem que entrar no custo de todos aqueles produtos que foram pagos em janeiro. Ou se eu paguei antecipado, se eu paguei lá em dezembro, ele não pode entrar no custo de dezembro, ele tem que entrar no custo de janeiro, sempre pela competência, tá? É um outro cuidado bem importante. Porque senão, né, assim como eu falei da mão de obra, né, que no caso da mão de obra, o que ocorre? Lá no final do ano eu tenho um gasto extra com 13º, férias, né? Então, se eu não fosse considerar o regime de competência, o que ia acontecer? No final do ano, tudo custaria mais caro, né? Porque o salário, a mão de obra, o custo da mão de obra dobra, né? Então, imagina se eu fosse repassar isso para o meu produto, não ia dar certo, né? Então, sempre cuidar o regime de competência, tá? Bem, nos custos indiretos de fabricação, né? Assim como ocorre lá nos materiais indiretos, na mão de obra indireta, né? Não tem uma regra que a gente possa adotar para a escolha da base de rateio, né? Então, a gente tem, assim, como sugestão, porque ou eu tenho ele direto, no caso do medidor, na máquina, da área utilizada pelo produto para o aluguel, ou eu vou utilizar bases de rateios mais que seriam abstratas, no caso, né, para os gastos gerais indiretos. Daí aqui tem um exemplo, eu posso pegar a proporção de matéria-prima aplicada nos produtos, eu posso pegar o valor de mão de obra direta, o custo primário, que é a matéria-prima mais mão de obra direta, eu posso fazer de acordo com as horas de trabalho, né? Então, a proporção que eu vou utilizar para dividir os gastos gerais de fabricação indiretos entre os produtos pode ser feito com base em qualquer um desses itens, certo? Então, vamos ver um exemplo. Suponhamos que na empresa industrial Cachoeira Paulista S.A., durante o mês de maio, ocorreram os seguintes gastos gerais de fabricação. Aí eu tenho ali água, esgoto, 300, aluguéis da fábrica, 2.000, depreciação, 500, energia elétrica, 3.000, prêmios de seguro, 100, total, 5.900. E nesse mês, a empresa fabricou os 3 produtos, né? 3 produtos, produto A, o produto B e o produto C. E esses produtos tiveram os seguintes custos primários. Né? Então, o produto A teve o custo primário, né, de 4.200, o B de 2.100 e o C de 700. Então, como que eu vou
contabilizar essa água e esgoto para cada produto, né? Então eu vou ter que pegar, fazer a proporção aqui. Como é que a gente faz a proporção utilizando? Eu vou somar isso aqui, né? 4.200 mais 2.100 mais 700 vai ser igual a 100%, e daí eu calculo o percentual de custo primário de cada produto. Descobri o percentual, aí eu vou aplicar em cada uma dessas rúbricas aqui para poder fazer a contabilização, certo? Aqui então nós temos um exemplo. Eu vou fazer com vocês esse exemplo aqui, que eu acho que fica mais fácil de entender. Vamos apagar aqui. Então vamos lá. Nós temos essas informações aqui no problema, né? Produto A, produto B, produto C, sendo que o custo primário de A foi 4.200, custo primário de B 2.100, custo primário de C 700. Ó, tá aqui. Essas informações aqui eu coloquei naquela tabela. Eu sei também que eu tenho esse total aqui de 5.900 que eu preciso dividir entre esses produtos. Então, aqui, gastos gerais de fabricação indiretos, 5.900. É isso aqui que eu preciso dividir entre os produtos, tá? Entre o produto A, produto B e produto C. Então, quanto de 5.900 eu vou alocar no produto A, quanto de 5.900 eu vou alocar no produto B e quanto de 5.900 eu vou alocar no produto C. E daí o exercício, geralmente, ele vai dizer qual a base de rateio que será utilizada. Nesse caso, o exercício disse para a gente utilizar como base de rateio o custo primário. E nos deu o custo primário de cada produto. Tá? Então, vamos somar. 4.200 mais 2.100 mais 700, se eu não me engano, vai dar 7.000. Isso. Então, esse 7.000 aqui, vai ser o meu 100%. Então, sempre que eu for calcular proporção, né, eu vou pegar o total e vou fazer equivalente a 100%, tá? Como que eu vou calcular cada percentual aqui? Bom, aí basta eu pegar esse valor aqui e dividir pelo total, multiplicando por 100. Então, se vocês quiserem anotar, a gente pode fazer aqui, ó. 4.200 divididos por 7.000 vezes 100. Quanto que vai dar isso? 60%. Isso? Mesma coisa aqui. Produto B. 2.100 divididos pelo total, ó, eu tô pegando esse aqui e dividindo por esse total aqui, divididos por 7.000 vezes 100. Eu vou ter que é igual a 30%, se não me engano é isso. E aqui, da mesma forma, esse aqui tá mais fácil de saber, né? 700 divididos por 7.000 vezes 100. Isso aqui vai ser 10%. Pronto, agora eu descobri a proporção de custo primário, né? A proporção ou percentual de custo primário que foi para cada produto. Então, agora eu vou pegar o quê? Vou pegar esse valor aqui de gastos gerais de fabricação indiretos, é esse valor aqui que eu quero dividir entre os produtos. Então, eu vou aplicar esses percentuais aqui. Então, vamos lá. 5.900 vezes 60%, né? Que foi quanto eu descobri que eu tenho aqui. Que valor que vai dar isso?
3.540. Obrigada, Denise. Aqui da mesma forma, eu quero pegar 5.900 e saber quanto que eu vou colocar para o produto B. Vou multiplicar por 30%. Ó, Débora vai colocar ali, 1.770. Aqui da mesma forma, 5.900 vezes 10%. Vai dar, esse foi mais fácil, né? 590. Tá? Sempre tendo cuidado do que a soma deste mais este tem que fechar os 5.900, né? Porque às vezes a gente tem alguns números quebrados e a gente acaba arredondando. E na hora de fechar, acaba que não fecha. Então, muito cuidado quando houver arredondamento de fazer, então, uma prova real, né? A gente faz uma conferência, na verdade. Então, a gente calcula, a gente divide esse valor, depois soma para ver se fecha no mesmo valor, certo? Bem tranquilo, né? Então, para resumir um pouco de toda essa teoria que a gente viu até aqui, o que a gente pode saber, né? Que o custo de produção, ele pode ser determinado a partir dos seus elementos. Quais são os elementos do custo de produção? Materiais, mão de obra, gastos gerais de fabricação, tá? Ó, materiais, mão de obra, mais gastos gerais de fabricação. Então, isso aqui seria o custo de produção ou o custo de fabricação do período, tá? Importantíssimo saber essa fórmula. Ou também eu posso saber o custo de produção ou de fabricação do período a partir da identificação dos gastos, dos custos, em relação a quê? A sua identificação com cada produto, tá? Ou seja, eu vou ter custos diretos e custos indiretos. E daí, nesse caso, eu vou ter a seguinte forma: matéria-prima ou materiais diretos, poderia ser aqui, mais mão de obra direta, mais custos indiretos de fabricação, tá? Observem que aqui eu considero tudo que for direto, geralmente é matéria-prima, né? Aqui a mão de obra direta e aqui então vai acumular todos os custos indiretos de fabricação. Também posso usar apenas a matéria-prima aqui e considerar todos os outros materiais como indireto. Por quê? Porque assim, ao somar a matéria-prima mais mão de obra direta, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu custo primário, tá? Então, observem que isso é uma coisa que pode causar um pouquinho de confusão. Uma hora eu uso CIF, outra hora eu uso GGF. O que é CIF, o que é GGF? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Pode ser a mesma coisa, na maioria das vezes vai ser a mesma coisa, né? Porém, a gente tem que ter bem claro que aqui dentro dos custos indiretos de fabricação, eu posso ter também a minha mão de obra indireta, né? Assim como alguns materiais indiretos. Então, aqui o custo indireto de fabricação, ele vai ter essas características. Assim como aqui dentro do gasto geral de fabricação, eu posso ter gastos gerais e posso ter gastos gerais diretos, né? E posso ter gastos gerais de fabricação indiretos. Aqui dentro da mão de obra, eu vou ter mão de obra direta, mão de obra indireta. Aqui dentro de materiais, eu vou ter materiais diretos e materiais indiretos. Certo, pessoal? Dúvidas?